Se eu precisar furar para valer mesmo, eu pego ela, não vou com essa parafusadeira. E hoje a gente tem um brinquedo novo aqui na área. Vamos dar uma olhadinha. É uma parafusadeira de impacto da marca Balker. Eu não conhecia. Uma parafusadeira eu ganhei de um amigo no trabalho. E é o seguinte, esse amigo ele não se liga muito em ferramentas, ele não se importa muito com ferramentas. Então ele não soube me dizer, eu acho que ele também ganhou essa parafusadeira, ela ficou parada um tempão lá. Então ele não sabe dizer nada a respeito, eu também não sei. Sei que ela é chinesa e sei que ela é parruda. E sei também que sim, ela é uma parafusadeira impressionante. Se você comparar, eu tenho a minha Wonder aqui, ó, que eu comprei recentemente. Cara, olha o tamanho da caixa da Wonder e olha o tamanho dessa aqui. Então você pode ver que tem bastante diferença. Eu vou colocar as parafusadeiras lado a lado aqui, pra gente ver. Vamos ver o tamanho dessa aqui comparado com a minha Wonder. Segura aí. Eu voltei aqui agora com as parafusadeiras. Olha aqui, ó. Eu coloquei a parafusadeira, a Balker, do lado da minha Wonder. Velho, não tem comparação. Olha o tamanho disso. Meu, sério. E outra coisa, não vai dar pra ver, não tem como mostrar o peso no vídeo, mas, cara, isso aqui pesa quase o dobro dessa. Ó, minha parafusadeira Wonder funcionando. Olha lá, ó, o LED acende e tal. Tá bacana. Essa aqui, essa Balker, ela pesa quase o dobro. Cara, é impressionante, velho, o tamanho e o peso disso. Então, aqui, ó, quem tem parafusadeira elétrica sabe que aqui, ó, você tem um medidor de carga. Olha lá, ó. Quando você aperta, fiz um pôr o dedo na frente aqui, ó, quando você aperta, você consegue ver os LEDs, ó, acendendo, tá vendo? Já aqui, ó, tem um medidor de carga aqui também. Nela, ó, você aperta, ele não dá sinal e também não tá dando sinal de gatilho. Então, o que eu vou fazer agora? A primeira coisa que eu tenho que fazer é guardar a minha parafusadeira na caixa dela. Mas depois disso, eu vou pegar esta aqui e vou tentar ver o que a gente consegue fazer com essa bateria. Pera aí que eu já volto. Eu tava olhando aqui ela e, bom, já fui pra parte do óbvio, né? Ela solta aqui, tá? Tem dois lugares para apertar. Você aperta e puxa e solta a bateria. Tá aqui, ó, a parafusadeira. Vamos deixar ela aqui. Eu também tava olhando aqui, ó, que o mandril dela parece meio travado. Eu vou passar um pouco de WD para liberar. Eu tava vendo aqui a bateria, ela é 18 volts. 18 volts aqui, ó, eu tava vendo também, eu vi embaixo, aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver aí na câmera, mas aqui tá 18 volts também. Isso quer dizer que o DC dela, a entrada dela, é de 18 volts. Eu não tenho nada que gere 18 volts aqui, mas eu tenho algo que gera quase isso. Vou mostrar. Essa aqui é uma fonte de notebook que eu tenho, que foi adaptada para usar jacaré. Olha só, os jacaré de bateria. Para quê? Eu coloquei uma lâmpada aqui, ó, e eu uso isso aqui para carregar bateria. Esse aqui é o meu carregador caseiro de bateria. Faz um tempo já que eu uso, já me salvou várias vezes, tal. E o que acontece? Essa fonte aqui, ela gera 19 volts, que é mais do que os 18 que precisa ali. Eu sei que 1 volt a mais é um pouquinho pesado, assim, é bastante. Só que eu acredito que com a lâmpada aqui vai conseguir dissipar um pouco. Então o que eu vou fazer? Eu vou ligar agora essa fonte aqui na energia e vamos tentar encostar nos terminais da bateria e torcer para nada explodir, né? Vamos lá. Agora aqui a gente já tô com a fonte ligada na tomada e já tô com os terminais aqui. O que eu vou fazer? Com muita calma e cuidado, eu vou encostar os terminais aqui e vamos ver se dá alguma coisa. Olha, tá encostado. Eu não tô vendo muita coisa acontecendo, mas de qualquer forma, vamos tirar aqui. Deixa eu ver. Por enquanto não deu muito sinal. Deixa eu dar uma pausa aqui e tentar de novo sem estar filmando. Segura aí. Agora, um pouquinho depois, eu voltei. Tá aqui
Tá aqui a bateria e olha só. Tá vendo? Ó? Deu um sinal mínimo, mas deu. Isso quer dizer que a fonte tá funcionando. Só que é o seguinte, eu não consigo colocar esses terminais presos aqui. Aqui, se você olhar, você vai ver que é uma chapa reta aqui. Eu não tenho como encaixar terminais desse tipo. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar uma segurada aqui agora, parar de fumar por enquanto, e vou tentar adaptar alguma coisa aqui para conseguir colocar os jacarés. Segura aí, gente. Já já eu estou voltando com o resultado. Pouco tempo depois, estou eu aqui de volta e o que eu fiz? Eu simplifiquei. Olha só. O que eu fiz? Eu só coloquei uma chave do lado de cá, ó, uma chave que era aqui de um cadeado que eu tinha do lado de cá. Coloquei um prego do lado de lá. Apertei um enforca-gato e coloquei aqui. E olha só. Já está dando sinal. Aí o que eu vou fazer? Vou deixar uns 5 minutos. Quando você está mexendo com baterias e com eletricidade, é sempre bom você ser muito cuidadoso, você ir de passo a passo. Então, qual que é o meu plano aqui agora? Meu plano é deixar uns 5 minutinhos que seja, depois ver se dá sinal aqui e depois a gente testa na furadeira. Enquanto isso, no caso da parafusadeira. Enquanto isso, eu vou dar uma limpadinha na parafusadeira, ver o que dá para limpar nela e vou esperar e vou ficar monitorando, vendo se não faz nenhum barulho, não sai fumaça, não faz nada estranho aqui. Por enquanto, é o que dá. Vamos aguardar, daqui a pouquinho eu volto com os nossos resultados obtidos aqui com esse trabalho. Enquanto está carregando aqui do lado a bateria, ó, esperando ela carregar, eu estou aqui e estou tentando resolver um problema. Esse mandril tá travado. Ele não vai nem volta. Eu enchi de WD aqui e tô mexendo para ver se ele destrava, mas até agora não fui feliz. Vamos torcer aí para eu conseguir ter sucesso nisso aqui, né? E por enquanto a bateria é o seguinte: eu coloquei ela aqui na furadeira, eu tirei ela da carga e coloquei ela na furadeira rapidinho. Deu uma giradinha mínima. Acendeu o LED, mas deu uma giradinha de nada. Então a minha intenção deixar agora bastante tempo aqui, por enquanto parece que está tudo dando certo, que está carregando, está fazendo carga, e ficar tentando liberar isso aqui. Daqui a pouco eu volto com os resultados desses serviços aqui, né? Um pouco de tempo depois, a bateria continua carregando, ó, aqui. E eu travei a parafusadeira aqui na minha morsa e estou rodando o mandril na mão. Eu não vou conseguir rodar com uma mão só porque eu preciso segurar ela. Mas eu estou rodando, indo e voltando. Isso aqui parece que aos poucos está destravando, mas aos poucos mesmo. Está demorando bastante. E é preciso muita força. Isso aqui vai cansar bem a mão. Mas parece que talvez vai dar para liberar o mandril. Eu passei um pouco mais de WD agora. Estou esperando agir. Já já eu volto com mais novidades aqui. Tem uma ótima notícia agora. O mandril está totalmente recuperado. Olha só. Eu vou voltar ele aqui, ó. Olha como é que o pico dele vai fechando aqui, ó. Vai subindo, vai baixando, ó. E se você vai voltando, você vai apertando, ó. Olha como o bico vai subindo. Então o mandril está recuperado. Eu não sei como é que vai ficar a bateria. A bateria é a parte mais difícil. Eu não sei se ela vai dar certo, não vai. Mas uma coisa é certa, esse mandril aqui, ele está funcionando. Agora eu já posso colocar brocas nele. Eu desmontei aqui o negócio da bateria e voltei para carregar direto. Deu uma melhoradinha aqui, ó. Tá acendendo 2. Antes, inclusive, tá acendendo 3. Acendeu verde, mas não acendeu por muito tempo. Eu acho que as células dessa bateria estão esgotadas. Então tem 2 alternativas que eu vou fazer. Eu preciso mudar aqui a ligação para ver se eu não consigo fazer um outro tipo de ligação aqui que funcione melhor, para tentar ligar os 19 volts da fonte e virem direto. E aí, com isso eu consigo fazer 2 coisas. Eu posso tentar 2 coisas: dar um choque e carregar aqui as células da bateria, que eu acho que não vai dar certo, porque depois que a célula arriou mesmo. Ou eu posso tentar fazer uma ligação direta para transformar isso aqui numa parafusadeira com fio. Ambos os casos são um pouquinho complicados, eu vou ter que dar uma estudadinha aqui. Mas daqui a pouco eu volto com as novidades aqui do que eu decidi. E o que aconteceu? Olha aqui, ó. É a furadeira, ó, a parafusadeira. Ali, ó, ela tá ligada, ó.
está ligada nessa fonte de notebook, fonte 19 volts, a parafusadeira é 18. Olha só, ela está aqui, eu liguei o fio aqui, como vocês podem ver, uma coisa bem segura, né, bem feita, tal, e o resultado é esse aqui, ó. Deixa eu me posicionar aqui, ó. Aparentemente, ela funcionou direto na fonte. Eu não sei quanto tempo ela pode funcionar assim, ou se tá certo, ou se tá errado. E pra ser sincero, bate um cheirinho meio estranho aqui quando ela funciona, tá vendo? Mas, tecnicamente, ela tá funcionando. Eu não sei se ela tem força, não sei se ela funciona, porque o que acontece? Tá tudo meio encaixado mais ou menos aqui. É só para testar, entendeu? Eu tenho um esquema que eu não faço teste sem destruindo as coisas. Então eu tive que dar um jeito de encaixar ali usando os encaixes originais da parafusadeira. Encaixei a fonte de notebook usando os encaixes originais da furadeira e aqui eu só emendei fio, porque também eu não queria estragar muito a fonte, porque eu posso precisar dela depois, inclusive para tentar carregar o pack de bateria aqui. Mas, aparentemente, ela está funcionando. Eu não tenho como testar agora, ver se ela tem torque, ver se ela não tem, mas parece que funciona dessa forma. Ela está rodando, está normal. Vamos lá de novo. Está funcionando normal. Então, agora eu vou desenvolver mais essa ideia aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Mas muito provavelmente, assim, ó, esse pack de bateria ele não está legal, não é fácil de achar. Eu procurei, já tentei várias técnicas aqui de carregamento, eu consigo carregar um pouquinho, mas ele não fica legal. Então, muito provavelmente, eu vou fazer uma adaptação para a parafusadeira usar a fonte de notebook e ela se tornar uma parafusadeira de bancada, para usar na bancada, sem sair daqui. E é isso aí, daqui a pouco eu volto. Olha, agora, queria mostrar para vocês aqui, aconteceu uma reviravolta aqui, um plot twist. Como vocês viram, eu tinha preparado tudo aqui para a parafusadeira funcionar com ligada direta na eletricidade, né? Eu ia colocar ela como uma parafusadeira de bancada, né? Não ia ser uma parafusadeira de bateria, né? Beleza. Mas o que acontece? Catei, né? Remontei a bateria, deixei pronta para fazer um testezinho aqui e tal, antes de começar a mexer, desmontar a parte da bateria para preparar fazer uma fiação, né? E aí, o que aconteceu? Primeiro eu apertei aqui e olha o verde aceso. Até aí tudo bem, ele já tinha acendido antes. Mas, agora, olha isso. Note que ela não está num fio. Ó. Tá funcionando. Ó, vou colocar na velocidade 2 aqui. Meu, a parafusadeira voltou para a vida. O que eu acho que estava acontecendo? Olha, ó. Reverti o motor. O que eu acho que aconteceu? Quando eu liguei, inclusive agora também, ela tá com um cheirinho meio estranho. Veio um cheirinho meio estranho aqui do motor. Cara, não é cheiro de motor queimado, não é cheiro de escova, não é cheiro de nada disso. É um cheirinho diferente, de alguma... como se tivesse um mofo que queimou, alguma coisa assim. Eu acho que essa escova estava oxidada, qualquer coisa assim. E na hora que eu liguei ela e botei ela para rodar na energia direto, ela destravou. E aí, ó. Eu não sei quanto tempo a bateria vai durar, eu não sei o quanto ela está carregada, eu não sei nada, porque eu não sei nem como é que eu vou carregar essa bateria. Mas agora eu vou ter que bolar um outro sistema para carregar essa bateria, usando o carregador de bateria que eu tenho aqui, porque parece que deu certo. Aparentemente a furadeira está funcionando. Agora eu vou fazer mais uns testes, inclusive eu fiz uns testes de segurar o mandril aqui para ver se ela tem força. Ela tem força, ela tem velocidade, ela está rodando para os dois lados e ela está com funcionamento praticamente normal. Olha lá, ó, as 3 luzes acesas, mostrando a carga. Então o que acontece? A parafusadeira nesse momento ela está funcionando, ó. Os níveis do gatilho, tudo funcionando. Ela estava no 2 aqui, vou passar ela para o 1 de novo, ó. O que acontece é o seguinte, uma coisa... Ela faz um barulhinho meio estranho, ela tem uma vibração
um pouco estranha. Talvez, se eu me encher de coragem, eu abra ela para dar uma olhada, ver como é que tá os rolamentos, ver se está tudo lubrificado, ver como é que tá as escovas, mas eu não tenho certeza ainda, porque o que acontece? Eu sou muito adepto da teoria do se está funcionando, não mexa. Então, talvez eu não abra ela para olhar, mas por incrível que pareça, a parafusadeira está funcionando. Daqui a pouco eu vou voltar com mais informações sobre a fantástica parafusadeira que ressuscitou, né? Cara, aqui, será que vamos ter um final feliz aqui? Fica aí até o final pra ver, hein? Eu voltei aqui só pra mostrar pra vocês agora, ó. Esse aqui é o meu multímetro. E aqui do lado, ó, você pode ver, tá a bateria. Eu vou ligar os terminais aqui, vou ligar o multímetro nos terminais da bateria. Não sei se vai dar pra ver, a bateria tá bem no cantinho aqui. Deixa eu ligar pra vocês verem. Olha só. 18.90. Meu, a bateria tá trincando, velho, de carga. Ó. Cara, eu não esperava por isso. Porque todas as vezes que eu carreguei a bateria, ela não tava dando a luz dela de marcação. Essa luz verde aqui, ó, ela não acendia. Agora, ó, todas as 3 luzes acendem, ó. Então, por incrível que pareça, a bateria voltou totalmente à vida, cara, ó. 18.98. Meu, isso é muita coisa. Deu assim, eu não esperava que fosse dar tão certo. Eu não esperava que uma bateria mais antiga, mais velha, fosse dar tão certo. Agora só tem uma questão que eu preciso resolver, que é o seguinte: como é que eu vou fazer para carregar a bateria? Porque eu preciso de uma forma de carregar. Eu percebi que carregar, eu vou mostrar aqui para vocês de novo, a bateria, olha só. Ela tem 2 terminais aqui, ó. Os terminais, o positivo e o negativo. Dá para carregar por aqui? Dá, mas não é muito eficiente. Tanto que eu quebrei cabeça, tive que usar mais de uma fonte e tal. Agora eu estou usando essa fonte de notebook, ela vai ficar só para parafusadeira. Essa fonte ela dá 19 ponto alguma coisa de volts, é mais que suficiente para alimentar os 18 volts daqui. Então, com essa fonte, eu vou conseguir carregar. Mas agora eu preciso bolar algum sistema de carga aqui. Alguma coisa aqui, ó, que seja seguro e, de preferência, que seja fácil. Não acho que eu vou conseguir bolar uma coisa 100% fácil. Mas eu acho que eu consigo bolar alguma coisa, algum tipo de carga, alguma coisa. Talvez ligar uma fiação que saia aqui fora. Eu não sei ainda o que. Mas eu preciso pensar em alguma coisa para carregar a bateria. Mas, assim, nesse momento, olha só. Parece que está dando tudo certo por aqui. Eu vou fazer mais uns testes aqui e pensar um pouco na solução que eu vou conseguir aqui, aí eu volto. Voltei agora com uma solução para o carregamento da bateria. Como vocês podem ver, a bateria continua aqui. Ela, ó. A única coisa que parece que deu uma fraquejada nessa bateria é que é o seguinte: quando você coloca ela e você aciona por muito tempo a parafusadeira, parece que a bateria dá uma fraquejada. Depois ela se recupera, ela fica fraca, depois ela volta ao normal. Mas isso aí é um pouquinho esquisito e tal. Eu acho que a entrega de amperagem dela não tá aquela coisa. Mas pô, uma bateria que eu não achei nem que ia funcionar, tá ótimo. Agora a ideia é a seguinte: isso aqui, ó, é um terminal de fio. Qual que é a ideia? Catar esse terminal, colocar aqui, ó. Você cata e faz ele encaixar aqui. Agora sim, olhando através da câmera é um pouquinho difícil, mas basicamente é isso. Aí, ó, você faz ele encaixar aqui, ó. Com esse terminal encaixado, você faz isso aqui, ó. Liga o terminal na fonte do notebook. E aí é só encaixar aqui. O que eu vou fazer é o seguinte: aqui, ó, eu fiz com fio preto. E aqui eu vou fazer com fio, vou fazer uma capa de um termorretrátil vermelho para eu saber qual lado é qual lado. Quando estiver pronto, eu vou fazer um esqueminha aqui com o máximo de proteção possível. A única coisa é que tem que tomar cuidado na hora de colocar para ele encaixar para encaixar no polaridade correta. Então, aí vai resolver o problema de carregar a bateria quando eu precisar. Eu não terminei ainda, mas é mais ou menos isso aqui a ideia, ó. Olha só. Tá vendo? Um fio de cada lado na bateria. Inclusive eu coloquei um pouco a bateria para carregar, ela já tá dando um sinal bem forte, ó. Tá bem acesa as 3 luzes.
Então parece que funciona. A única coisa é que assim, isso aqui é um negócio que eu não vou poder ficar deixando carregar 300 anos. Quando eu sentir que a bateria tá forte, que ela tá carregada, eu tenho que tirar. Então pra mim aqui, quando tiver as 3 luzes bem acesas, tem que tirar. Não dá pra ficar deixando carregar mó tempão assim, porque não tem nenhum tipo de controle isso aqui, né? Controle de voltagem, nenhum tipo de controle pra quantidade de carga, nada, cara. Então, para não esfarelar tudo, tem que ter cuidado. Vai ser uma coisa que vai exigir sempre um cuidado, mas eu acho que vai ficar muito bom para usar, né? Agora aqui, ó, na verdade eu vou colocar uns termorretátil aqui para melhorar o negócio e é isso aí. Agora, tô aqui. Olha só, coloquei a bateria para carregar. Aqui, cara, bagunçadinho isso aqui, né? Espero que logo eu possa melhorar minha bancada, enfim. Coloquei a bateria aqui para carregar. Liguei os conectores aqui do multímetro e olha só. 19.3, 19.2, 18.9, dá uma variada, tá vendo? Tá entrando mais ou menos 19 volts na bateria. A bateria é 18. Aqui, ó. Tá acendendo. O caso é o seguinte, é 1 volt, dá para manter essa carga tranquilo. Mas eu hoje tá de noite, já tá no horário meio avançado, eu vou deixar para amanhã eu mexer e eu deixar carregando mais tempo, porque isso aqui eu preciso ficar de olho para ver se não dá problema. Como eu disse, não existe nenhum controle para voltagem de entrada, mas está entrando uma voltagem não muito mais alta do que a voltagem da bateria, 1 volt, 0.4 mais ou menos. Eu acho que aguenta. E é bom também para dar um choque na bateria, para ver se essa bateria fica mais forte. Eu vou deixar ele carregando aqui e depois eu vou voltar, não vai ser hoje, vou voltar num outro dia, para ver se melhorou, se ficou melhor a retenção de carga. Eu estou com um problema que a bateria não está retendo muita carga. Você usa só um pouquinho a parafusadeira, a bateria já arreia. Vamos torcer aí para dar tudo certo. Eu fiz alguns testes aqui, usando minha parafusadeira normal, a nova, e usando a parafusadeira do conserto aqui. E o que acontece? Eu liguei ela direto, consegui ligar a parafusadeira direto na tomada. Eu estava dando uma chance para essa bateria, porque a bateria ela ainda dá sinal e tal e coisa. Só que o que acontece? A bateria realmente não está segurando carga de jeito nenhum. Então a parafusadeira não roda o suficiente. Eu tentei furar uns negócios e tal, não deu certo. Então eu liguei a fonte direto na parafusadeira e o resultado foi muito bom. Então já está definido o que eu vou fazer. Eu vou adaptar essa aqui para ter uma entrada de fiação aqui e ficar ligada direto na fonte. É isso que eu vou fazer. Eu não gostaria, se eu pudesse, eu preservaria essa bateria, mas não tem como, ela não está legal. Mas a notícia boa é que assim, se eu fizer essa ligação aqui, eu vou encaixar e se eu precisar eu desencaixo e coloco uma bateria normal aqui. Então só vou alterar a bateria, não vou alterar a furadeira. Então é isso que eu vou fazer agora. Agora com a bateria já aberta, não tem muito segredo. Eu vou passar um super bonder aqui, ó, para colar, porque ela tá meio solta. E depois isso aqui, ó, eu vou ter você tem esse trecho aqui, ó. Eu vou simplesmente desligar ele do resto das baterias e vou ligar a fiação nele. É bem simples. Espero que dê tudo certo. Liguei agora aqui a parafusadeira, ó, fiz um furo
e tirei. E fiz uma ligação aqui na fonte de notebook, uma ligação totalmente meia boca, cara. Tá praticamente só encostado. Mas olha só. Parece bom, né? Deixa eu colocar ela para parafusar. Parece bom, né? Então o que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer as ligações definitivas. Eu tenho que abrir aqui de novo a fonte, isolar tudo, acertar, passar termorretrátil. Depois aqui, ó. Aqui eu vou encurtar um pouco esse fio para não ficar, e vou fazer uma ligação que dê para plugar. Eu já tenho os plugs ali mesmo, eu vou aproveitar. Segura aí. Aqui, ó. Agora temos aqui o encaixe da bateria. A fiação que eu acabei de fazer. Olha, ela é plugada, tá vendo? Ela é um plug. Eu fiz com plugs. Mas porque era mais fácil de fazer, não porque fosse necessário. Agora eu vou pegar esse termorretrátil e vou cobrir por cima e fechar tudo. E aí eu vou ficar com a ligação da fonte já feita. Outra coisa muito legal é ver que eu fiz o trampo todo aqui com a fonte já ligada. Jesus, olha só. Inclusive, ó, tá dando sinal aqui. Meu, fiz a fonte já ligada. Eu vou fazer mais um teste. Bom, já tô aqui, vamos lá. Parece que tá tudo certo. Agora eu vou terminar essa parte do fio aqui. Depois é mais a gente testar a parafusadeira, ver se a gente consegue parafusar coisas com ela, né? Bom, aí eu terminei de fazer a emenda do fio da parafusadeira elétrica. Ela tá aqui, ó. Tá fazendo, tem um detalhe engraçado que é o seguinte: como a fonte dela não entrega torque, não entrega amperagem rápido, se você apertar com tudo, ela não vai. Então você tem que apertar aos poucos. Agora o que a gente vai fazer? Tô com uma madeira aqui, um pedaço de madeira aqui. E a gente vai fazer uns furos nesse pedaço de madeira e parafusar os parafusos. Eu vou começar pelos parafusos. Eu tenho 4 parafusos pequenos aqui, ó. E eu já vou começar parafusando eles. Vamos ver se dá bom aí, né? Bom, agora eu já estou com tudo pronto aqui. Já estou com o bit de furadeira. E vamos tentar, deixa eu ver aqui, se ela está regulada. Eu vou regular essa parafusadeira. Vou deixar com torque médio, velocidade 1. Tá pronta para tentar. Ó, tem um parafusinho aqui, a gente vai tentar furar essa madeira agora. Filma aí a madeira. São 4 parafusos, eles não são muito longos, mas a verdade é, se o parafuso pequeno entrar, o grande entra também. Isso aqui é uma pipocada porque esse parafuso é mais longo. Então, agora vamos ver, vamos pôr mais um aqui. Deu bom. Agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou reverter ela e vamos tentar tirar os 4 parafusos. Vamos lá. Sempre lembrando que se eu aperto com tudo, se eu aperto o gatilho com tudo, ela não vai. Porque a amperagem da minha fonte é baixa. Talvez futuramente eu procure uma fonte de 19 volts que tenha amperagem mais alta. Uma 10 amperes. Essa aqui deve ter uns 3 amperes. Então ela não tem entrega de potência imediata. Falta amperagem. Se você apertar com tudo, ó, ela falha. Mas se você for devagar, ela vai. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai trocar aqui, eu vou dar uma pausa aqui no vídeo, vou trocar aqui, colocar uma broca e a gente vai furar também essa madeira para ver se a parte de furadeira funciona. Beleza? Até daqui a pouco. Bom, agora eu já voltei, a gente trocou, ó, troquei por uma broca. Você pode ver, não é uma broca grande, mas é uma broca fininha. E agora vou mudar a configuração aqui da furadeira. A gente muda para 2 aqui e altera aqui, ó.
até furadeira. Ela tem também a furadeira de impacto, mas por enquanto é só furadeira. Aí agora vamos ver aqui se fura. Aqui ó, estão os 4 parafusos, os buracos dos parafusos que eu coloquei. Agora então eu vou fora deles, vamos ver. Ah, peraí, tem que estar girando pro lado certo, senão não vai dar certo. Parece que com essa broca aqui dá bom. Falta o último teste agora. A gente vai colocar uma broca maior, que é um pouquinho maior. Então vamos lá. Abrir aqui, trocar a broca. Esse mandril aqui estava super travado. Quando eu destravei ele, eu nem filmei porque eu não sabia se ia dar para recuperar a máquina, então nem. Vamos lá. Vamos lá, vamos pegar um lugar que não furou nada. Mais um. Pode ver que fez os furos. Vou ser honesto, para furar, ela não é tão forte. Só que também não me interessa muito. Por quê? Eu tenho a outra parafusadeira minha que gira mais rápido, que está nova, e eu tenho furadeira normal, de tomada. Se eu precisar furar para valer mesmo, eu pego ela, não vou com essa parafusadeira. A gente volta daqui a pouco. Bom, após esse pequeno acidente que a gente teve aí, eu estou de volta. O que acontece? Eu esqueci de parafusar a parte de baixo aqui da caixa das baterias, né? Então ela soltou tudo. E aí quebrou fio e tudo, eu tive que refazer, mas de qualquer forma agora tá certo, olha só. Então, ela está funcionando como os testes que a gente fez. São isso aí, ela consegue furar, ela consegue parafusar. Talvez ela não tenha tanta potência quanto ela tinha originalmente, porque é o que eu falei. A fonte que eu estou usando não tem uma amperagem muito alta. Então, provavelmente ela não consegue entregar ampere suficiente para isso aqui ficar tão forte quanto era. Mas, de qualquer forma, está funcionando. Vai servir, agora ela vai ser a minha parafusadeira de bancada. E às vezes uma furadeira também, quando eu for furar uma coisa pequena, não quero desmontar toda a minha furadeira, pegar minha furadeira de cabo, ela vai servir. E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você puder considerar se inscrever no canal, eu vou gostar muito, ativar o sininho, vai ser bem bacana. E logo eu estou voltando com mais coisas aí que podem ser consertadas, com mais veículos, com mais o que eu puder fazer para vocês. Vou finalizar por hoje, tá aqui a minha parafusadeira. Um grande abraço para vocês e fui! O duro agora é arrumar bagunça, né? Olha como é que a gente deixa a garagem depois de consertar umas coisas. Ai, ai. So the dark side, I don't know. So if you wanna shoot, far away.